Olá, investidor, tudo bem? Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as nossas análises completas para o jogo de hoje. Deixa eu só botar aqui no Instagram também. Deixa eu só começar aqui a live aqui no Instagram para a gente poder começar. Mas aqui no YouTube você vai conseguir visualizar tudo, que eu estiver mostrando na tela. Deixa eu só começar aqui. Ver se vai começar. E aí a gente vai fazer essa análise completa para o jogo de hoje. São dois jogos. Olá pessoal do Instagram, estou ao vivo lá no YouTube, fazendo aqui uma live mostrando uma análise completa para os jogos de hoje. E vamos falar um pouquinho desses dois jogos. São dois jogos que eu vou fazer análise. Um é do Bahia e Operário e o outro é do River e Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Então vamos lá, vamos falar aqui do primeiro jogo. O primeiro jogo é entre o Bahia e o Córdoba, Vamos fazer aqui a análise completa. Vamos lá, análise completa aqui para esse jogo. O Bahia, ele tem 30 jogos no campeonato, 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Então é um time que ou ganha ou perde, tem poucos empates. Fez 33 gols e tomou 19 gols, ou seja, leva poucos gols e costuma fazer um golzinho aí por jogo em média. Jogando em casa, o Bahia, quando ele joga em casa, o Bahia tem 15 jogos em casa, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, ganha bastante jogos e não fica muito bem claro ali se ele perde ou se ele empata quando ele joga em casa. Os últimos 5 jogos do Bahia são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ficando caracterizado aí pelos últimos 5 jogos, ganha ou perde. O Operário, ele tem 30 jogos no campeonato, tem 7 vitórias, tem 9 empates e 14 derrotas, ou seja, é um time que perde ou empata, Perdeu bastante jogos e empatou bastante jogos também. Fazendo gols, fez 23 gols no campeonato e tomou 36 gols no campeonato. Jogando como visitante, quando o Operário joga como visitante, ele tem 15 jogos e tem apenas 1 vitória, 5 empates e 9 derrotas. Então, quando o Operário joga como visitante, ele costuma perder ou empatar os seus jogos. E nos últimos 5 jogos ele tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Probabilidades aqui, vamos lá. Probabilidade de mercado 1x2, mercado de vencedor. Bahia com 54% de probabilidade de vencer esse jogo. O empate com 25% de probabilidade de acontecer. E o time de fora com a probabilidade de 21%. Ou seja, ficou 54% de probabilidade do Bahia vencer esse jogo e 25% de probabilidade do empate. Pode ser uma situação bem confortável aqui. Gols, mercado de gols. Gols no primeiro tempo, no HT está muito baixo, está com 55% de probabilidade de sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 1,5, 58% de probabilidade de ter um over 1,5. Over 2,5, 30%, muito baixa aí a probabilidade. E é um jogo para tendência under, Tendência aí de menos de 3,5 gols com 90% de probabilidade de acontecer. As entradas aqui sugeridas seriam, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como que foram os últimos 4 jogos. Os últimos 4 jogos com apenas metade dos jogos com gols no primeiro tempo. Mercado aí para abaixo de 1,5 gols no primeiro tempo, tá bem interessante. 90% de probabilidade para menos de 1,5 gols no primeiro tempo, menos de 2 gols no jogo. Se você fazer uma entrada de segurança aqui, faria uma entrada aí no Bahia, empate anula. Tem que ver como é que as odds estão sendo pagas, para se tem valor para você poder fazer essa entrada. E aí uma entrada aí, pode ser até uma entrada aí na vitória do Bahia com 54%, poderia até ser interessante essa entrada também. Então eu vou cravar aqui um caso empate anula e o menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Tá? Vou partir aqui para o segundo jogo. Segunda análise aqui seria o jogo do Campeonato Argentino entre o River e o Córdoba. Deixa eu só atualizar aqui as estatísticas para a gente poder falar um pouquinho sobre esse jogo. O Campeonato Argentino está tendo bons jogos aí nesses últimos dias. Está bem interessante mesmo para fazer a entrada no Campeonato Argentino. Vamos lá, Campeonato Argentino. River Plate, o time da casa. 20 jogos no campeonato, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Não ficando bem definido ali se ele tem mais empates ou mais derrotas. Gols Pro fez 29 gols em 20 jogos e tomou 17 gols.
Jogando em casa, quando o River joga em casa, ele tem 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, ou seja, ou ganha ou perde aí os seus jogos em casa. Os últimos 5 jogos do River, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Analisando agora o time o time de fora, o Córdoba, 19 jogos no campeonato, 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, né, no campeonato inteiro. Jogando como visitante, quando ele é um visitante, ele tem 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas, não tem nenhuma vitória como visitante. Ou seja, ainda não conseguiu uma vitória jogando fora de casa. Os últimos 5 jogos ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então aqui a análise, né, no caso, para o mercado 1x2, mercado de vencedor, ela fica 44% de probabilidade do time da casa vencer, 28% de probabilidade para o empate e 28% também de probabilidade para o time de fora vencer esse jogo. Análise do mercado de gols. Tendência para gols no primeiro tempo, 65%, está bem baixo aí para pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 1,5, 65% também, no jogo inteiro pelo menos 2 gols também, 65% está bem baixo. E over 2,5, 33%, tendência para esse jogo aqui está tendência under também, abaixo de 3,5 gols com 85%, sendo que as nossas entradas aqui, deixa eu só dar uma olhadinha como é que foram os últimos 4 jogos aqui. Os últimos 4 jogos, a gente teve de 8 jogos, né, na verdade, tivemos pelo menos 6 jogos com over 1,5, com over 1,5, 6 jogos, 1, 2, 3, 6 jogos com over 1,5. Também tá bem interessante também esse mercado de over 1,5 também, mesmo com a probabilidade estando em 65%. Tendência aqui desse jogo, se eu for analisar o time quando joga em casa, outro time quando joga fora de casa, a tendência aqui para esse jogo aqui seria uma vitória do River ou empate. Ou vitória do River ou empate. Porque quando o River joga em casa são 5 vitórias, e quando o Córdoba joga fora de casa não teve nenhuma vitória até o momento. Porém, se eu for analisar os últimos 5 jogos, eu cravaria aqui um caso afora, não cravaria um caso empate. Aí você tem que escolher qual a análise que você vai fazer. Se você vai fazer a análise do campeonato inteiro ou a análise dos últimos jogos, né? Os últimos 5 jogos, 6 jogos, seja lá como for. Nessa entrada aqui eu faria uma entrada... pode ser que o River ganhe esse jogo, 44% está um pouquinho abaixo do que a gente costuma entrar, porém, com base no quando joga em casa e quando o time de fora joga fora de casa, poderia fazer essa entrada na vitória do River. Uma entrada de segurança aqui poderia ser aí um casa fora ou um casa empate anula. Um casa empate anula, mais provável. Tendência de gols aqui, não faria uma entrada em gols aqui nesse jogo não. Se fosse fazer uma entrada, faria uma entrada under nesse jogo, né? Abaixo de 3,5 gols. Precisa ver matematicamente se faz sentido, né? Tem que ver lá como é que as odds estão para verificar se faz sentido. Então são essas duas entradas aí no caso, a entrada no jogo do Bahia e Operário, e a entrada aí também nesse jogo do River Plate e Córdoba. Eu costumo fazer essa análise completa dos jogos, então eu pego todos os jogos do campeonato, todos os 30 jogos aqui no caso do 20 jogos aqui no caso do River, 19 no caso do Córdoba. Então eu analiso o campeonato inteiro, depois eu analiso quando o time joga em casa, como é que ele se comporta, quando o time de fora joga fora de casa, como é que se comporta, e depois pego os últimos 5 jogos. Fazendo esse tipo de análise, você tem um índice de assertividade bem alto, né? Em torno de 80%, tu consegue ver a tendência do time, que se a tendência do time em casa é vencer, se a tendência do time que joga fora de casa é empatar, né? Como nesse caso aqui desse campeonato argentino. A tendência do Córdoba não é vencer fora de casa, né? Então a gente já tem uma noção de como que a gente vai fazer a nossa entrada. Então é isso, pessoal, foram essas duas entradas aí, esses dois estudos aí. A gente vai tentar fazer o acompanhamento de um desses jogos aí, pra gente fazer o monitoramento online desses jogos aí. Talvez eu volte aí com uma live aí mais tarde. Beleza? Meu nome é Anderson Ferreira do aplicativo Futebol Investimento. Você está assistindo aqui no Instagram, lá na bio tem lá a descrição. Você que está no YouTube, vou deixar aqui na descrição. Lá na bio tem a descrição, não. Na bio tem um link para você baixar o aplicativo. E vou deixar aqui, você que está no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição um link para você poder baixar o nosso aplicativo. E também vou deixar um link também para você pegar uma aposta grátis no valor de R$20 lá na BetChamps. Beleza? Meu nome é Anderson Ferreira, um abraço e eu volto a qualquer momento aí para a gente poder falar um pouquinho mais aí sobre as entradas, sobre o mercado de apostas esportivas.
Então é isso, um abraço para todos aí e até breve.